que vai diferenciar o cliente comprar na minha empresa ou na sua é o atendimento. Então, os produtos mais caros começaram a vender mais. Então, quer dizer, a nossa percepção estava totalmente errada. Um profissional bem treinado e com o produto certo, a venda é garantida. Durante os períodos mais restritivos da pandemia, da Covid-19, as pessoas mais habituadas a praticar algum tipo de esporte diariamente tiveram que se reinventar e reinventar as formas de manter o corpo em movimento diante de academias fechadas, tendo que evitar contatos próximos com as outras pessoas e com a orientação principal de se manterem dentro de casa. Se o esporte foi aliado de muitos na passagem desse processo mais complexo, imagina agora na retomada das atividades normalmente. O ser humano passou a valorizar mais a vida ao ar livre, os cuidados com a saúde e a força do manter-se em movimento. O nosso entrevistado de hoje está ligado a este universo como empreendedor e viu durante a pandemia essa realidade se manifestar em consumo de artigos esportivos e voltar a se intensificar ainda mais na atualidade. Eu sou o consultor Daniel Ludwig e este é o Prime Business que você sintoniza pela rádio Hits Prime FM, acessa na internet pelas redes sociais do Portal 93 e na televisão vai pela Real TV afiliada à Record Sinop. Fique conectado que eu volto já já. Prime Business. Oferecimento Nova Mídia. Agência de publicidades com 25 anos de experiência. Sandáliaria, a multimarcas de chinelos e personalização do Shopping Sinop. Revista Notícia mt.com.br. A história de Mato Grosso passa por aqui. Nascido em Campinas do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, na região próxima ali a Erechim, filho de pais agricultores, o nosso entrevistado de hoje se mudou ainda criança para Santa Catarina. Em Anchieta, os pais residiam a cerca de 18 quilômetros da cidade. Mas mesmo assim, priorizaram e incentivaram o filho, com apenas 12 anos de idade, a se dedicar aos estudos, mesmo que isso lhe custasse ficar um pouco distante de casa. Aluno dedicado e comprometido, o nosso entrevistado se orgulhava ao retornar ao campo com as boas notas bimestrais e apresentá-las ao pai, seu maior incentivador. Após a formação no segundo grau, como era conhecido o ensino médio naquela época, conseguiu trabalho em um banco, no qual permaneceu até 1986. O fechamento dessa agência bancária lhe direcionou a outros caminhos que acabaram trazendo ele para o Mato Grosso. E ele é empreendedor do ramo de esportes, porém não se considera um grande esportista, nem se arrisca num futebol. Porém, já integrou uma equipe de bolão, ou boliche, como chamamos por aqui, que foi 5 vezes campeão estadual. Mas as grandes conquistas esportivas estão na trajetória como empresário. Hoje temos a honra de conhecer mais sobre a história de Ervílio Galina, proprietário do Palácio dos Esportes. Galina, seja muito bem-vindo ao nosso programa e muito obrigado por dedicar esse tempo aqui conosco. Obrigado a vocês por esse convite. Estamos aqui com muito prazer para falar da história do Palácio dos Esportes aqui na nossa região. Maravilha. Ervílio, você chega em 86 aqui, correto? Como é que era empreender naquela época, chegar aqui numa cidade pequena, começando e ainda adquirir um negócio, ou seja, que visão de futuro você tinha ali? Como é que era essa história de empreender aqui? Na realidade, nós viemos para cá porque quem, digamos, um pouquinho mais conhece a história ou tem um pouquinho mais de idade, né? Em 86 teve o Plano Cruzado, né? E nós trabalhávamos no antigo Banco Bandeirantes, eu e o meu ex-sócio, né, um colega de banco, e o banco resolveu fechar a agência na cidade, porque ficou congelado a um juro muito baixinho, né, e o banco achou que talvez a agência não fosse dar prejuízo. E então eles acabaram fechando, aí nós resolvemos sair. Eu era subgerente, o meu colega também já ocupava uma outra função dentro do banco, e nós resolvemos sair e viemos para cá. Tínhamos alguns conhecidos na região aqui, que já tinham outros empreendimentos, e viemos para cá. Tínhamos pouca coisa, mas queríamos colocar uma loja de confecções. E chegamos na cidade, gostamos, né? Na realidade, na primeira viagem que nós viemos, fomos lá para Água Boa, Canarana. Primavera do Leste estava apenas começando, né? Em 86, né?
Falava-se muito que Primavera ia ser grande, e realmente hoje é. Deu, né? acertado. E viemos aqui, Sinop já era uma cidade já com mais de 50 mil habitantes, né? Uma cidade na região aqui, já era uma boa cidade. Já tinha asfalto até aqui, só a cidade só tinha asfalto só na Avenida Júlio Campos e bem precário. E gostamos daqui, de Guarantã, né? Estava começando também uma cidade, mas acabamos voltando para cá e procurando pela cidade, né? Fomos a uma imobiliária e eles nos informaram que tinha uma loja de esportes que estava vendendo, tá? Porque o proprietário tinha outros investimentos e estava querendo se desfazer, né? E acabamos adquirindo com esse mesmo nome, né? Palácio dos Esportes. Já era Palácio dos Era Esportes. Palácio dos Esportes. Depois, com o tempo, a gente conseguiu registrar no INPI. Hoje, o Palácio dos Esportes, a nível Brasil, é o nosso, né, registro, nosso, que temos o registro da marca. E foi aí. Nós, os dois solteiros, eu e o meu colega, viemos. Eu tinha um carinho, né, na época, um carro Chevette. Chevette, em 86, tinha um Chevette 80 e ele tinha um pouquinho de dinheiro. É o que nós estamos acabamos dando na entrada da compra da loja. E isso foi a entrada, ainda tinha mais para pagar. Mas pagamos a metade e ficamos devendo a metade do estoque, né, em 3 vezes, 30, 60 e 90. E conseguimos pagar. Nossa! E aí a gente morava no fundo da loja e ali começou o Palácio dos Esportes. Depois de uns 6 meses eu acabei voltando, casando minha esposa, né? Já tinha namorado, então era solteiro, mas tinha namorado, entendi. Acabei casando lá em Anchieta, Santa Catarina, né? E onde minha companheira até hoje, estamos aí, hoje temos 3 filhos. E ali que começou o Palácio dos Esportes, né? Depois minha esposa ajudava, depois precisamos, né, a contratar pessoas e assim foi. Né? Que bacana. Então vocês começam ali na Júlio Campos, em frente, próximo ali de onde era o Banco do Brasil. É o Banco do Brasil ali? É o Banco do Brasil, né, ali numa sala comercial do seu Lindolfo, né, o falecido Lindolfo Trierweiler, né. Então ali que a gente começou, começo difícil, né, porque a nossa região não era muito bem vista, né, fora daqui, né? Se falava muito quando você ia fazer algum, como é que chama? Fazer um cadastro junto aos fornecedores, coisa assim, falava que era do Mato Grosso, muitas vezes torcia o nariz, né? As fábricas dos fornecedores, porque diziam que aqui tinha muito caloteiro, né? Então, Mato Grosso não era muito bem visto, né? Mas aí se começou, né? No começo... Mudou isso para hoje? Mudou. Como mudou? Né? Que bom. Né? Então, começaram a ver com outros olhos e hoje é totalmente diferente, né? Hoje, grandes empreendedores aqui e a região é vista com os olhos bem diferentes. Que bom, que próspero. Bom, falando em prosperidade, você começa o palácio, você falou que em 3 meses conseguiu pagar o que estava devendo ainda, o que tinha ficado de dívida, e vocês vão obtendo sucesso e precisa ir para um ponto, resolve ir para um ponto próprio, ou seja, sair do aluguel, definir o que vai fazer, que é onde está a sede do palácio hoje. Mas esse lugar não era muito bem visto na época. Como é que era o nome ali? Qual que é a história para chegar ali? Aí nós adquirimos um terreno, onde é a loja matriz, hoje ao lado do Machado, ali na Nogueiras com Primaveras, e esse trecho ali entre a Júlio Campos e a Nogueiras, e a Primaveras ali já era conhecido por Peixotinho, porque na época Peixoto era conhecido ali por ter muita região de garimpo, e ali tinha muita, farmácia e bares e muitas vezes até com algumas outras coisas junto, né? Então ali e aí nessa região ali de Sinop, nessa época tinha muito bar e farmácia. Então tudo um do lado do outro. Então ali. A proximidade, por isso que quem é mais antigo de Sinop lembra dessa região ali conhecida por Peixotinho. Para quem está nos acompanhando, Peixoto na época, como era a região de garimpo, além de ter essa característica, era uma região que pelo garimpo, havia muita luta pelo ouro, tudo mais, onde a gente tem histórias realmente mais sangrentas da época, muito diferente do que é hoje Peixoto, mas era um momento que realmente havia, assim como Sinop tinha a fama de caloteiros, de ser uma terra de caloteiros, Peixoto tinha uma fama mais violenta e menos agradável.
Mas aí que vocês mudam ali, a sede foi construída em que ano? Ali Vocês nós sobem? mudamos então em 1992, né? 92. Primeiro construímos só um pavimento, né? Só um piso, e é ali que começou a empresa. Aí como um espaço maior e tal, né? Então já tinha uma estrutura melhor, aí foi se adquirindo novos produtos e também a equipe também aumentou, e por ali que a gente foi colocando o palácio para funcionar mais rapidamente. Galina, você vai me responder isso um pouco depois do intervalo. Você estava na Júlio Campos, vai para Primaveras ali, para lateral ali, Primaveras com Nogueiras, a Primavera com Nogueiras ali, e de repente você resolve que tem que voltar para Júlio Campos. Ou seja, por que necessitou, o que houve, tinha pouco movimento na região, mas responde para a gente depois do intervalo. Revista Notícia MT.com.br. Portal de notícias. Alimentado diariamente com notícias contendo informações importantes do estado de Mato Grosso. A história de Mato Grosso passa por aqui. Estamos de volta com o Prime Business, sou o consultor Daniel Ludwig e hoje o nosso entrevistado é Hervílio Galina, o Galina do Palácio dos Esportes. Galina, antes do intervalo, a gente estava justamente falando que vocês começam na Júlio Campos, aí vão ali para a região próxima ao Machado Primaveras, e resolve que tem que voltar para Júlio Campos. Ou seja, vocês estão próximos da Júlio Campos. Por que essa estratégia de, mesmo estando próximo, precisar voltar para a avenida principal, atingir o objetivo? Como é que foi isso? Antes disso, a gente já... como nós tínhamos um sócio, nós abrimos uma em Sorriso e também em Lucas, né? E depois, em 2004, nós acabamos, né, dividindo a sociedade, cada um ficou com... E eu fiquei com a loja de Sinop. E daí, depois a gente, com o tempo, a gente viu a necessidade de, talvez, procurar a Júlio Campos, que ela tinha um público diferente, né? Porque Sinop, como se tornou um polo, e principalmente nos sábados, né, vinha muita gente de outras cidades e que muitas vezes andavam na Júlio Campos, mas não andavam nas outras ruas laterais onde nós estávamos, né? Por isso que aí a gente procurou a Júlio Campos, um ponto. No início a gente queria até um ponto menor, mas aí acabamos, como conhecíamos também aí o dono do prédio, né, o seu Setembrino, né? Aí acabamos alugando e colocamos uma outra loja também na Júlio Campos para pegar justamente esse público que passava por lá Júlio Campos, né, principalmente de outras cidades, mas que de repente eles não visitavam essas ruas laterais. Hoje já, claro, mudou, já tem outras ruas, outras avenidas o comércio assim pulsando a todo vapor. O que me chama bastante atenção nisso é que nós estamos falando de mais ou menos umas 5 quadras de distância, e você tem uma diferença de público em tão pouco espaço, em tão pouca distância, ao ponto de compensar uma outra loja. Ou seja, para quem nos acompanha, que trabalha com comércio, é importante olhar justamente, ou seja, vai fazer uma pesquisa, vai entender onde está o público, o fluxo em si. Justamente isso, né? Porque, por exemplo, quem conhecia o Palácio, né? Morador de Sinop, então praticamente ia na loja matriz. Mas a gente percebia que tinha um fluxo muito grande e que nós não conseguimos atingir esse pessoal, muitas vezes, de outras cidades. Aí que se pensou nessa loja da Júlio Campos. E deu super certo, nós estamos aí até hoje e a todo vapor. Que bacana. Galina, falando justamente dessas visões de outros públicos, vocês têm, de repente, a visão de entrar num shopping agora aqui. Inaugurou há pouco mais de alguns meses, mais de 6 meses aqui em Sinop, não tem nem um ano ainda. E vocês vão e levam o palácio também para o público do shopping.
Como é que é essa... Porque nós estamos falando de uma operação muito diferente. Operação de rua, você aluga o prédio e depende do público passante na rua. E aí você vai quase que para não é uma loja própria, você sempre está alugado ali. Como é que é essa operação, a diferença dela para a rua? Está sendo boa? É outro público também? Como é que é isso? É um desafio. É um desafio muito grande. Porque como nós tínhamos já 2 lojas aqui em Sinop, depois em 2019 abrimos uma loja lá em Sorriso, né? Como nós temos assim uma logística muito complexa, muitas vezes, de fazer pedidos a longo prazo e tal. Então, quanto maior o volume de compras, maior depois você consegue, de repente, uma lucratividade na venda. E a gente percebeu também que, se caso a gente não fosse no shopping, a gente poderia, de repente, perder algum público, né? Esse mesmo público que, de repente, vinha na Júlio Campos, de repente, eles podiam migrar, como migraram alguns deles para o shopping. E se nós não estivermos lá, de repente, a gente podia perder, não é verdade? Então, além de, como a gente já, como diz o ditado, né? Quem já está na chuva mesmo para se molhar, né? Então, a gente não podia deixar a oportunidade de passar, de colocar uma loja no shopping, porque a gente sabia, né? Sabe que o shopping atrai grandes empresas, grandes concorrentes, tanto é que vieram, né? E a gente estando lá, a gente pode, digamos, além de você bater de frente, você aprender com eles também. Então, é um desafio, são horários diferentes, equipes diferentes, tem que, como já praticamente é direto, só 1 ou 2 dias no ano que não se trabalha, então você tem que ter uma escala, então é bem diferente. É uma coisa que no início a gente fica até assim, meio receoso, mas depois você vai encaixando as peças e hoje está começando já a andar melhor. Né? Nós estamos falando de um lugar que chega a ter 3 mil pessoas numa hora lá, então é um bom público, né? Sem sombra de dúvida, a ideia do shopping era muito maior, né? Então eu acredito que existe o tempo de maturação, né? Que eles falam, né? Que talvez muitas vezes chega até 2 anos, né? Para ter essa maturidade, né? Maturação do shopping. E claro, as empresas que estão lá também vão se ajustando, né? Amadurecendo nesse período. Né? Então foi um desafio e continua sendo, né? Mas a gente já esperava isso, já se falava em shopping há 10, 15 anos atrás. Por aí. Mas finalmente veio, ainda falta algumas coisas, o shopping, o cinema é muito aguardado, né? Então, ainda faltam algumas lojas, mas eu acho que o principal aí já está andando e a tendência agora é melhorar cada vez mais. Galino, nós vamos dar uma pausa agora, nós vamos chamar aqui o consultor Vitor Medina, vai trazer uma dica para a gente, para você que empreende, para nós que empreendemos, para quem nos acompanha que empreende, e é uma dica sempre muito especial. Vitor, é com você. Amigos do Prime Business, como vocês estão controlando os dados dos clientes da sua empresa? Os números de telefone, de WhatsApp, eles estão em posse de quem? Da empresa ou dos vendedores? Eu sou o consultor Victor Medina e trago essa dica para você. Dica do consultor. É muito comum as empresas deixarem os dados dos seus clientes, principalmente telefônico e de WhatsApp, com os vendedores. Até porque são os vendedores que fazem o contato direto com esses clientes, são esses vendedores que também fazem a captação, muitas vezes, desses clientes e acabam possuindo esses dados. Eles também acabam fazendo outras funções, como mandar aí as promoções, como conversar com o cliente, mandar aí, talvez aquela comunicação do dia do aniversário, do Natal, da Páscoa, enfim, aquelas coisas que sempre são feitas pelas empresas. Mas e aí? Quando esse vendedor, quando esse colaborador sair da sua empresa, você vai ficar com esses dados ou ele vai levar com ele para outra empresa ou para um outro concorrente seu? Está aí um ponto que precisa ser observado. Esse é mais um alerta para vocês. Como que vocês estão controlando isso? É muito bom que toda empresa tenha realmente o seu banco de dados, que isso realmente fique em posse da empresa, para que a empresa possa controlar, para que a empresa possa ter a comunicação direta com o cliente, sem depender especificamente de um terceiro, de um colaborador ou de outra pessoa. Ter o controle desses dados é fundamental para você,
para a sua empresa, porque independente de quem entra na sua empresa ou de quem sai dela, quem vai para um concorrente, esses dados estão com vocês e vocês estão controlando eles e conseguem ter essa comunicação direta com o seu cliente. Essa é a dica de hoje. Grande abraço, sucesso sempre. É com você, Daniel. Obrigado, Vitor. Realmente, o cuidado com o banco de dados de uma empresa, principalmente o contato direto, o contato telefônico dos seus clientes, dos seus fornecedores, é de suma importância. Como é que você está cuidando dele? Está mantendo pela empresa ou está sendo refém de alguma outra pessoa da sua empresa? Presta atenção nisso. Galina, seguindo aqui, agora vamos mudar um pouco. A gente já falou muitas vezes com empresários aqui sobre crises e tem uma que não tinha manual. Não tinha caso, não tinha... diferente de uma crise inflacionária que se houvesse, brasileiro já está treinado, juros altos, juros baixos, crise global, até falta de petróleo, a gente tem manual. Agora, uma pandemia que as pessoas não podiam sair de casa. Isso é novo. Como é que foi lidar com isso? Como é que o Palácio se reinventa com isso, tendo um público que não podia ir para academia, não podia praticar esportes coletivos? Como é que foi isso para o Palácio? Realmente foi um baque no início, principalmente quando teve aquele lockdown aqui, né? Exato. Graças a Deus aqui a gente só teve menos de uma semana. Foi bem curto então, aqui. A gente só tem que agradecer às autoridades aí que se movimentaram. E ficou muito pouco tempo, praticamente a cidade... Entenderam que a gente ia cuidar. É, isso. Então, isso para nós aqui, a nossa região, praticamente não parou, né? Mas é claro que aquela primeira semana ali a gente ficou muito preocupado, porque, peraí, o que vai acontecer? Como nós trabalhamos com material esportivo, e muitas vezes tem um certo valor agregado, principalmente na parte de tênis, coisas assim, né? E a gente trabalha com esses produtos. A gente pensou, nós vamos ter que mudar, de repente, o foco, né? Pensou, de repente, trazer um produto mais barato, porque o pessoal vai ter menos dinheiro e tal. Na realidade, passou-se 1, 2 meses e a gente percebeu que é o contrário. As pessoas, como elas não estavam mais podendo viajar, né? E não tinham, digamos, mais muitas opções para você gastar o dinheiro, elas já começaram a investir nelas mesmas. Então, os produtos mais caros começaram a vender mais. Então, quer dizer, a nossa percepção estava totalmente errada, né? Então, e ali foi também. É claro que aí entra o nosso grande concorrente hoje também, continua sendo o e-commerce, né? Né? Mas quando você tem um produto aqui, a pessoa vem, prova, é muito mais fácil. Então, a pandemia para nós, assim, o ano de 2020, principalmente 2021, foi muito bom. É claro que aí depois teve todas as consequências de como nós trabalhamos com essas grandes marcas que tem que fazer programações futuras. Para ter uma ideia, nós estamos fazendo pedidos para o ano que vem, né? Então, o primeiro semestre do ano que vem já está... Nós estamos em junho e vocês já estão pensando em 2023. Então, veja bem, vem uma pandemia no meio, né? Como que é? Então, nós temos que fazer esses pedidos com muita antecedência e depois, com a pandemia, também muitos deles não entregaram, né? Aí você teve que correr atrás e até hoje não está bem, sabe, normalizado isso. E então a gente teve que ir colocando outras marcas e tal, mas conseguimos suportar e eu acho que foi um aprendizado muito grande. Aí começou, o que aconteceu? A pessoa não podia ir numa academia, mas aí ela começou a praticar em casa. Então os exercícios individuais, aparelhos e até halteres e coisas assim, começou a se vender muito. Até as fábricas não conseguiam atender, né? Entendeu? Porque a pessoa aí começou a praticar... Começou a comprar esteira, isso, praticar exercícios em casa. Então foi mudando, ciclismo entrou, então, porque aí não dependia de muita gente, você mesmo pegar a bicicleta, né? E depois já veio outra onda também, que hoje é o beach tênis, e assim vai. Né? Então vai mudando, as coisas vão mudando e a gente vai se adaptando. Então foi um baque inicial e depois já se organizou. Normalizou e assim, para o comércio em geral, acho que da nossa região aqui, assim com algumas exceções, alguns setores, mas a maioria conseguiu passar bem. Galina, conta para mim como é que depois de 36 anos, começar a preparar, ou já estar preparando, ou seja, já está em andamento, a transição para a nova geração, para os herdeiros, vamos pensar assim.
É uma coisa que eu acho que não tem um manual, né? Cada empresa, cada família tem, digamos, vai se adaptando, né? Mas com a dissolução da sociedade, né? E aí eu acabei ficando sozinho na época, eu e minha esposa, né? Então, aí tinha depois minha cunhada que ajudava, mas aí foi um período assim bastante trabalhoso, né? E aí meus filhos foram estudar, né? Os dois estudaram fora, que na época aqui não tinha ainda o tipo de faculdade que eles queriam, né? Então, se formaram e em 2013, quando nós abrimos a loja da Júlio Campos, aí eu pedi para o meu filho, ele tinha se formado em ciência da computação e trabalhava em Maringá. Aí ele veio me ajudar, que eu estou precisando, né? Aí ele veio e foi se adaptando, depois a minha filha também se formou numa outra área, farmácia, mas ela preferiu vir para a empresa, mas o importante é que eles se formam e ficam um tempo fora de casa e percebem, assim, dão valor a certas coisas, né? E voltaram, a minha filha também voltou e hoje os dois trabalham comigo. Então assim, eu vou passando aos pouquinhos, né? O que eu sempre falo para eles? O maior respeito, o maior autoridade que você vai ter é o conhecimento da empresa. Se você conhecer bem a empresa, se você conhecer todos os trâmites, tudo o que funciona dentro da empresa, você vai conseguir tocar e ter autoridade, né? E eu sempre fui uma pessoa assim que digamos, respira trabalho, né? Mesmo nos feriados eu acabo indo para a empresa para ver alguma coisa lá. O shopping não assustou, de segunda a segunda tá tranquilo. Então, e eu procurei passar isso para eles. Então, uma coisa também que eu sempre fiz e procurei passar para eles, a gente diferenciar a pessoa física da jurídica. Pessoa física é uma coisa e pessoa jurídica é outra, né? Então, tem até funcionário muitas vezes que brinca, né? Muitas vezes eu peço para ele fazer um vale, coisa assim, né? Eu digo, mas porque o senhor é o dono? Ele diz, não, mas você que é o responsável pelo financeiro. Então, quer dizer, então eu separo justamente e eu procurei passar isso para eles. Né? Você tem o teu recebimento que está atrelado à empresa. Eles têm o salário deles, eles têm, né, para eles, né? E as decisões são sempre tomadas em conjunto, né? Então eu vou delegando, né? Muitas vezes a gente está pisando no freio, mas de repente volta, pisa no acelerador e assim vai, sabe? Então, eu acho que eu me considero, assim, feliz, né? Que meus filhos estão, assim, pegando bem o jeito do negócio e cada um com o seu perfil, né? Palácio por mais muitos anos, então. Sem sombra de dúvida. E a gente vai, né? Ainda pode ajudar, mas eu tô feliz que se eu sair amanhã da empresa, eu tenho certeza que eles vão continuar. E muito bem. Falando no amanhã, não que você saia da empresa amanhã, não queremos isso, mas falando no amanhã, como é que é a projeção de crescimento do Palácio? Para onde o Palácio vai? O que o Palácio vê? Ou seja, 36 anos de experiência, o que dá de norte, de futuro, de visão de futuro? Eu me considero assim um empreendedor assim mais cauteloso, né? Então nós estamos assim, embora a cidade, a região, tudo está pulsando, mas nós temos assim alguns desafios pela frente. Então, um ano de eleição, essa guerra, com inflação alta, com juros altos. Então, para esse ano, por exemplo, como a gente já abriu a loja do shopping também, a gente está dando uma recuada. Mas isso não impede, de repente, de aparecer outros, de repente, situações fora do nosso ramo, né? Então, é isso que a gente, muitas vezes, fica antenado, né? Mas quem sabe, talvez, outras lojas em outras cidades da região, coisa assim, mas isso para um outro ano, coisa assim. Então, esse ano somos mais conservadores, vamos esperar ver o que acontece, porque você demora muito tempo para você conseguir a sua marca, coisa assim, então você não pode arriscar muito. Então, eu acho que esse ano é um ano assim, mais de cautela, né? De manter o caixa em dia. Isso mesmo, né? Mas só que a partir do ano que vem, com certeza, aí outros investimentos podem surgir. Galina, lamentavelmente nosso programa chegou ao fim. Foi muito bom conhecer um pouco mais da história do Palácio. Quem nos acompanha deve também ter aprendido um bocado aqui hoje. Eu queria deixar aqui esse espaço para você falar mais alguma coisa,
conversar justamente com quem nos acompanha, de repente algo que não foi dito durante a nossa entrevista. Fica à vontade, o espaço é seu. Queria agradecer a todos vocês, né, pela oportunidade, a todos que acompanham, todas as mídias, né? E uma coisa que eu gostaria de colocar, nós estamos hoje aqui, eu acredito que eu vou falar, a maioria dos empreendedores sabem dessa situação. Nós estamos passando, principalmente na nossa região, assim, uma crise de mão de obra, né? Mão de obra. Então, nós como empresa, nós até abrimos um CD, um centro de distribuição, não há muito tempo, e fizemos até uma sala justamente só para treinamento. E nós, todo funcionário, nós treinamos, né, exaustivamente para a gente poder dar um atendimento de qualidade para o nosso cliente. Porque além do produto, o preço justo, você que vai diferenciar o cliente comprar na minha empresa ou na sua é o atendimento. Então, e mesmo assim a gente tem dificuldades, né? Porque a gente treina, só que muitas vezes eu falo assim que muitos comércios, muitos empreendedores, eles não dão muito valor a isso. Na realidade, a nossa região já é assim um centro e ela, eu acho que já requer um atendimento de qualidade, de altíssima qualidade. E muitos não dão, pegam, digamos, um funcionário e acaba jogando lá e se vira, né? Claro que tem grandes empresas, grandes, também pequenas, né? Que fazem um bom atendimento, se preocupam com isso, mas algumas delas não fazem. Então, o meu funcionário que, de repente, por algum motivo, sai da minha empresa treinado, ele é excelente para outro. Mas o que sai de uma outra empresa vem sem treinamento, aí eu tenho que treinar novamente. Então, eu acho que o empreendedor hoje ele tem que se preocupar com isso e colocar um treinamento. Eu não sei, muitas vezes até falo, né, de repente o CDL, a Associação Comercial, se unirem e fazerem treinamentos constantes, né? Porque se você andar na cidade ali, todo e qualquer pequeno, grande, tem faixas lá precisando de funcionários. Então, hoje nós estamos, assim, precisando muito de qualificação. As pessoas, e eu estou percebendo, assim, os jovens de hoje, nós trabalhamos com jovens, com o público mais, assim, uma faixa etária um pouco mais baixa, né? Até pelo perfil do nosso cliente, né? Do produto que nós vendemos. E o jovem hoje, ele está, assim, muitas vezes sem foco, né? Então, é uma dificuldade muito grande, né? Muitas vezes ela muda de emprego, não sabe bem o que quer e acha que em pouco tempo ela já quer ganhar o que uma pessoa que já está há muito tempo. Então, nós estamos hoje passando por uma dificuldade de mão de obra muito grande, né? Então, eu acredito que nós temos que achar soluções para isso. Investir, né, em treinamento e achar soluções para isso mesmo. Aí Sinop é grande e vai continuar grande, né? Mas só que eu acho que todos têm que pensar numa mesma direção, né? E de repente nós vamos ter que juntar forças aí para fazer mais treinamentos e as pessoas terem mais qualificação. Porque não adianta você ter bastante vagas, mas se não tem pessoas capacitadas, né? Porque se você não tiver uma pessoa capacitada, não adianta todo o teu investimento, toda a tua gestão vai por água abaixo se na hora do atendimento é falho, né? Então, isso eu acho que é primordial. Bom, fica o recado dado aí para quem nos acompanha, para os líderes e para os empresários também. Acho que realmente vale uma união, vale uma conversa. Puxa dicas com o Galina, eles têm um centro de treinamento, isso pode ser ampliado. Tem essa disponibilidade, Galina, para quem quiser, de repente, trocar uma ideia, falar, preciso aprimorar minha equipe, como é que você está fazendo? Sem sombra de dúvida. Eu acho que hoje nós temos aí grandes empresas que prestam a assessoria, mas o principal também é você conhecer bem o seu produto e fazer com que o seu colaborador também conheça, porque hoje o nosso cliente, ele tem um celular, ele chega com todas as informações na mão. Se você não souber, a tua venda vai por água abaixo. Então, um profissional bem treinado e com o produto certo, a venda é garantida. Galina, lamentavelmente a gente chegou no final. Foi muito bom conversar com você, agradeço muito, tá? E para você que nos acompanhou até aqui,
Semana que vem tem mais e eu espero por você. Até lá. Prime Business, com Daniel Ludwig. Oferecimento Nova Mídia, agência de publicidades com 25 anos de experiência. Sandaliaria, sua multimarcas de chinelos do Shopping Sinop, Crocs, Havaianas, Coach, Cavaleira, Acostamento, Coca-Cola e muito mais. Revista Notícia MT.com.br. A história de Mato Grosso passa por aqui.